A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua vida, amados irmãos. Vamos orar. Deus querido, obrigado por esta oportunidade de mais uma vez crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Embaixo do sangue do Senhor Jesus, agora pedimos a tua misericórdia, a tua presença, a tua participação, para que possamos meditar na sua palavra em espírito e em verdade. Aleluia. Amados, nossa última semana meditando nesse tema tão importante, Evidências da Fé Genuína, parte 13. E temos visto que o Senhor tem confirmado nossa meditação e tem transformado a nossa fé, vitaminado, fortificado e esclarecido. Podemos perceber que a nossa fé está se tornando mais ativa, mais profética e frutífera. Deus é que está fazendo isto. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele sabe como fazer isto. De maneira que a fé religiosa, ela é uma fé passiva, é uma fé infrutífera e estéril, pois fica esperando quando na verdade Jesus já veio, ressuscitou e agora deu à igreja diretrizes claras, nítidas, sobre como cooperar. E quando nós andamos com o Senhor, nós começamos a perceber a mente e o coração do Senhor e nos tornamos seus aliados, nos tornamos seus cooperadores. De todo o coração, com alegria, compreendemos que é um privilégio e também uma responsabilidade nós estarmos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos chama a fazer. Casa na Rocha é isso, é praticar aquilo que somente o Espírito Santo é que torna claro para nós. Isto é uma revelação espiritual. É certo que a palavra de Deus ela é espírito, e somente quando nós temos essa comunhão com o Senhor, com a palavra de Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo, e que também praticamos o pouco que já sabemos, dividimos, compartilhamos com este mundo perdido, com pessoas famintas e sedentas, quando nós investimos em intercessão, em evangelismo, é que temos a compreensão clara de como Deus é grande e poderoso e como Ele confirma realmente as nossas orações. É tão bonito, amados, vermos que o Senhor nos ensina a praticar a nossa fé. Quando nós investimos pela graça, moderado, pela graça, amados, a comunhão diária com Deus, quando nós meditamos com alegria na palavra de Deus, quando nós temos prazer em estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, isso é maravilhoso, né, amados? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando nós praticamos, né? Filipenses 3,16 diz, cada um ande conforme aquilo que já alcançou. Quando nós começamos a praticar essa palavra de forma profética, na nossa vida, nas nossas circunstâncias, na vida das pessoas que estamos evangelizando, nós vamos aprendendo pela prática, vamos exercitando o nosso espírito pela prática e verificando os frutos. A Bíblia diz em Tiago 25 que somos bem-aventurados naquilo que praticamos. É importante que a prática ela venha seguir uma teoria correta, pois não podemos ser fanáticos e nem agir pela carne, pelo impulso. A nossa frutificação depende, sem dúvida, do nível de comunhão atual com o Senhor. João 15,5 diz que se nós permanecemos nele, daremos muito fruto. É Ele que vai mudando o nosso querer, o nosso efetuar. É Ele que vai nos adestrando as nossas mãos, como diz no Salmo 16, para a batalha. Nós não sabíamos nem o que Deus queria, e também não tínhamos motivação correta e ânimo para colocar em prática. Agora o que vemos é isto, amados. A visão está se tornando cada vez mais clara, né? A palavra de Deus está se tornando visões, e no nosso coração, sonhos, projetos. Aleluia! Nós temos este ânimo, essa alegria
em colocar em ação. E é tão maravilhoso. À medida que colocamos em ação, começamos a ver os seus efeitos. Isto nos empolga, nos impressiona no bom sentido, para a glória do Senhor. Começamos a ver que realmente Deus confirma a nossa fé. Começamos a ter pequenas demonstrações da confirmação do Senhor. Isso nos anima e nos encoraja, pois vemos na prática que o Senhor realmente está conosco, como Ele disse na sua palavra, e podemos ver fruto. Amados, este fruto honra ao Senhor e esse fruto nos motiva a prosseguir ainda mais. Você sabe, à medida que você vai tendo uma fé esclarecida, e à medida que você vai praticando a sua fé e vendo fruto, você vai dizendo, puxa, estou no caminho certo. Essa fé não apenas honra a Deus, alegra e agrada a Deus, como essa fé também me anima, pois posso perceber claramente que Deus é comigo e eu estou cada vez mais apto, sábio, por amor, a ajudar pessoas. Olha, se tornar útil neste mundo caído. Um canal eficiente, fiel, puro, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, em comunhão com o Senhor. Olha, uma vida nutritiva. O Senhor agora purificando as nossas intenções e nos motivando a trazer para o visível os efeitos do Calvário. Não somos conformados com os efeitos da queda. Vemos um mundo que jaz o maligno e o Espírito Santo nos dá esta nitidez. É claro que aquele que não andou com o Senhor não entenderá o que estamos falando. Isto somente para aqueles que andaram com Deus, que perceberão que os efeitos da queda foram incluídos na cruz de Cristo. A mensagem sobre a morte toda inclusiva de Cristo, ela é loucura para os que se perdem. Dizer que realmente Jesus na cruz fez uma obra maior pela sua obediência do que a obra de Adão, as pessoas não entendem isso. Olha o que a desobediência de Adão trouxe para este mundo. Miséria, doença, depressão, doenças da alma, angústia, morte, destruição nos lares, nos relacionamentos. Os efeitos devastadores da queda, podemos ver em Deuteronômio 28 que estão lá as maldições. Isso não havia antes da queda de Adão e Eva. Mas é tão tremendo, como diz em Gálatas 3, 13 e 14, que o Senhor Jesus levou a maldição da lei e derramou sobre nós a bênção prometida a Abraão, dando-nos agora o Espírito Santo da fé. Vemos que Abraão em tudo foi abençoado, diz lá em Gênesis 24, 1. Abraão tinha comunhão com Deus, este era o principal, amém, amados? Abraão tinha uma família abençoada, uma genealogia abençoada, ele era próspero e saudável, viveu uma vida longa. Vemos uma comunhão frutífera de Abraão com o Senhor. Em Romanos 5,17, diz que pela desobediência de Adão, a morte reinou. Então, a morte reinou desde Adão até que Jesus veio para tirar uma nova raça de vivos, uma nova raça celestial. E quando nós temos a comunhão com o Senhor e descobrimos que a obra de Cristo no Calvário, ela é superior à obra de Adão. Se Adão conseguiu destruir e colocar no cenário visível tanta coisa ruim, a obra de Cristo realmente trouxe agora esta possibilidade de trazer para o visível algo ainda melhor do que o paraíso. Muitos vão chamar isso de pensamento positivo, gnose, ciência cristã, porque na verdade não conhecem o Senhor. Jesus disse, vocês erram não conhecendo a Deus nem as Escrituras. Então, tendo um relacionamento superficial com o Senhor, ainda interpretam a Deus sob a ótica da queda. E acham absurdo dizer que os efeitos do Calvário podem desfazer todos os efeitos da queda. Eles acham isso uma coisa sem cabimento. Então eles protelam e jogam lá para o céu. Lá no céu, sim, não haverá
doença, lá no céu não haverá miséria, mas aqui na terra é só sofrimento e não espere nada. Essas mensagens água com açúcar têm arrastado muitas pessoas que não querem ter compromisso com Deus, porque somente quando nós nos comprometemos com Deus e tornamos cooperadores ativos é que veremos esses efeitos. Então, por que as pessoas não se tornam realmente firmes, constantes e humildes na comunhão com Deus, não vêm frutos? E aí, baseado nessa experiência de uma religião morna, humana, né? Pela esterilidade dessa comunhão superficial, as pessoas criam doutrinas segundo a sua experiência. Elas criam doutrina de que Deus não quer curar todas as pessoas e também que a prosperidade não faz parte, porque não se vê isto, né? Então, acaba se rebaixando a cruz de Cristo a uma ineficiência, pois que o que Cristo fez não pôde desfazer aquilo que Adão fez. O está consumado na cruz fica protelado, fica então em pausa até o céu. De forma que ele não nos salvou na terra, só nos salvou no céu. Quando ele disse, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu, que todo o poder me foi dado nos céus e na terra, aí as pessoas não compreendem. Mas podemos ver claramente com os nossos próprios olhos, né? Não seguir a cabeça dos outros. Mas você que tem o Espírito Santo e lê os evangelhos, e lê a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, você verá que o evangelho ali pregado é um evangelho de poder, de sinais, de milagres, de maravilhas, né? Podemos ver claramente que isso não é fábula e nem foi apenas limitado à primeira era da igreja. Isto é, para todos aqueles que o Senhor Deus chamar e tiveram uma comunhão de qualidade como eles tinham. Hoje, a vida corrida para lá e para cá, as pessoas não têm uma comunhão de qualidade com Deus a ponto de Deus ter espaço e liberdade para se revelar a essa pessoa, renovar a mente dela, para que ela venha experimentar a boa, perfeita, a agradável vontade de Deus. Então há uma nova vida, uma vida abundante, a qual não nos apropriamos, nos tornando cristãos maduros, chegando à plenitude de varão perfeito. Então isto é um processo que requer dedicação, constância, humildade. Eu creio que você faz parte desses, amém? E à medida que nós vamos entrando nesta comunhão verdadeira com Deus pela graça, alcançamos a doutrina verdadeira e a revelação verdadeira do evangelho verdadeiro como na igreja primitiva. Isto mostra que milagres são para hoje, de que o evangelho não perdeu uma gota do seu poder, que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que esse evangelho ele está disponível para fluir no visível pela presença do Espírito Santo que nós habita. Tão certo como Jesus Cristo, ele levou os efeitos da queda lá na cruz, mas também derramou o seu Espírito. O Espírito Santo está apto, preparado, interessado em fluir para o visível os efeitos do Calvário sobre os efeitos da queda. Então, tudo pode ser transformado através da nossa comunhão com Deus. Tudo é possível que crer. Quando uma pessoa vai andando com Deus, começa-se de forma pequena, é claro. Você vai exercitar-se em pequenas coisas segundo a tua fé. Tudo que não é de fé é pecado, Romanos 14, 23. Você não vai ter a mesma fé que Pedro, Paulo e João de uma hora para outra, né? Mas você vai começar. O Espírito Santo é tão maravilhoso que ele nos incentiva a começar onde nós estamos, a praticar a nossa fé. E à medida que vamos praticando, como eu falei no início dessa mensagem, vamos ficando impressionados e felizes de ver que ele vai confirmando. Aqui está a vitamina para o próximo nível, é vermos o fruto deste nível. E não desprezarmos, mas ficarmos felizes e agradecidos a Deus que começou a fluir através das nossas orações. Lá em Isaías 19, 22, diz que Deus se move através das nossas orações.
E quando nós começamos a compreender o que Deus fez na cruz do Calvário, pela morte e ressurreição de Cristo, e o que Ele disponibilizou e viabilizou pela presença do Espírito Santo em nós, nós nos tornamos inconformados e compreendemos que a justiça de Deus não é apenas pregar o Evangelho, mas é manifestar a justiça de Deus. Por isso que o Senhor diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então o reino de Deus fala desse nosso relacionamento com o Rei, da nossa nova natureza, né? Resgatar o caráter, restauração na alma. Então o reino tem a ver com o relacionamento com Deus e com pessoas. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o reino. Um reino de sacerdotes e de embaixadores celestiais. O reino é essa restauração entre nós e o Rei, e o que o Rei quer fazer através da nossa vida para as pessoas a nível de relacionamento. Agora, a justiça fala desse aspecto de reconstrução. A justiça de Deus, ela é uma justiça que se manifesta dando a cada um os efeitos do Calvário. Então, as pessoas poderão agora não apenas viver de promessas vazias, mas da virtude do potencial do Espírito Santo. Veja, a justiça de Deus segue o reino. Veja, se você ver lá em Atos, assim que desceu o Espírito Santo, pois eles buscaram por 10 dias ali, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar o Evangelho do reino. E o que acontece logo na sequência, em Atos 3? Nós vemos que havia um aleijado na porta da igreja. E Pedro disse, olhe para nós. Estava Pedro e João entrando no templo. Ele disse, olha para nós. O que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aqui está a justiça. A capacidade de devolver a dignidade que o homem perdeu pela queda. A capacidade de devolver a prosperidade que o homem perdeu desde a queda. A capacidade de devolver a santidade, a vitória sobre o pecado, o mundanismo, que o homem perdeu desde a queda. A capacidade de devolver a paz, a alegria, o fruto do Espírito Santo, a presença do Senhor nos corações. Então, a justiça verdadeira só será produzida por aqueles que andam com o Senhor, pois eles compreenderão tudo o que Deus tem disponibilizado para fluir no visível, na história. É tão bonito, amados, que isto é lucidez espiritual. A pessoa vai andando com o Senhor, vai ganhando este ânimo e essa expectativa. A fé é a expectativa saudável, correta, lúcida, de que nós podemos, através da oração, liberar o Espírito. E que o Espírito está interessadíssimo em se mover, como rios no nosso ventre, substituindo os efeitos da desobediência de Adão pelos efeitos da obediência de Cristo. Tudo pode ser mudado. Então, tão certo como Jesus levou na cruz os efeitos da desobediência de Adão, ele derrama agora no Espírito Santo, no visível, na história das pessoas, o efeito do Calvário. E isso trará glória, ou o seu sacrifício não será em vão, pois os seus frutos, os efeitos na vida das pessoas, serão resultado de todo aquele sofrimento. Se ele levou todas as enfermidades, à medida que os doentes forem curados, então a morte dele não foi em vão, pois aquela pessoa está usufruindo dos efeitos de sua morte e ressurreição. Principalmente agora, poder ter uma comunhão cada vez mais profunda com Deus Pai. Sem dúvida, amados, a comunhão, a salvação vem em primeiro lugar. E agora, tendo comunhão com Deus e salvação, desperta em nós a compaixão, a misericórdia. Ele diz, misericórdia eu quero, não sacrifício. Se levanta um povo que descobre que pode reverter os efeitos da queda. Um povo bem disposto. Um povo que agora salvo está tão agradecido a Deus e compreende cada vez mais o coração de Deus.
um coração amoroso que se importa de ver um mundo que jaz no maligno, sob os efeitos da queda, um mundo que está sofrendo, que precisa não apenas ser salvo, mas ser liberto do cativeiro e dos efeitos da queda. Assim, este povo começa a se comprometer numa comunhão diária com Deus, em consagração, um povo bem disposto, firme e constante, um povo que se envolve com Deus, com a causa de Deus, e aí passa a ser um canal de bênção, revelação, cura, milagres. Essas pessoas são tão raras e preciosas para Deus e para este mundo caído que tanto precisa de, como aquele povo que estava amassando barro debaixo do jugo de Faraó, precisava de que Moisés fosse até lá. Moisés andou com o Senhor, Deus ganhou sua mente, ele passou a ser um discípulo. Ganhou seu coração, passou a ser um aliado. E agora? Cooperador de Deus, lá vai Moisés, e por força de sinais, Deus diz para uma mão forte. Ele diz, olha, Faraó não vai ceder tão fácil, mas uma mão forte. Foi como Paulo diz em Romanos 15, 18, 19, leia lá, que por força de sinais eu tenho ganho este povo em toda a Ásia. Então, o reino de Deus é tomado à força. Não é assim uma oração com açúcar, de forma vaga e religiosa, se for da vontade de Deus. Não é? Mas pessoas que andam com Deus e descobrem a vontade de Deus, e aí começam a orar a vontade de Deus com expectativa saudável, com humildade, para a glória de Deus, por amor às pessoas. Olha a intenção pura, em comunhão com Deus, para a glória de Deus, e por amor, compaixão, piedade de ver o sofrimento das pessoas. Se as pessoas podem ser livres, agora, assim como ela foi liberta, ela quer ver pessoas livres. Isso vai gerar gratidão nelas. Romanos 2,4 diz que a misericórdia de Deus é que leva as pessoas ao arrependimento. Quando elas forem tocadas por esta graça, se tornarão agradecidas e entregarão o seu coração ao Senhor também. Olha, e salvação acontecerá. Que coisa linda e maravilhosa. Não acontecerá salvação na vida das pessoas oprimidas que ainda lá em Adão pensam, Deus não se importa, Deus está irado comigo, Deus não me ama, né? O Adão tem medo e se esconde de Deus, não quer relacionamento com Deus, mas com o pecado. Então, desde a queda, o homem está assim, desinteressado por Deus, interessado no pecado, afundado no pecado, totalmente morto para Deus, totalmente contaminado. E agora, levanta-se um remanescente pequeno, fiel, que vai despertar nas pessoas o quê? A grandeza de Deus. É o que diz 1 Pedro 2,9, que nós somos chamados como reis sacerdotes, para impressionar o mundo com a grandeza de Deus, impactar o mundo com o evangelho e com o poder de Deus. Deus não poupará milagres para salvar vidas. Isso foi em toda a igreja, desde o começo. E agora, pessoas que vão andando com Deus, isso vai se tornando cada vez mais intenso, claro, nítido e forte. Que por força nós tomamos o reino. Então o reino de Deus é tomado à força, na força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus levanta aí um povo bem disposto, um povo que realmente se coloca como canal de restauração. E Deus tem uma alegria, é por aqui que eu vou, aqui está a minha intenção, através dos retos. É através desses canais que o Senhor salvará. Como diz em 2 Samuel 14,14, que Deus pode salvar perfeitamente com muitos ou com poucos. Hoje muitos têm se omitido, vão à igreja apenas para si mesmo, para buscar uma bênção, para trabalhar no templo. Mas poucos se envolvem com a causa de Deus. Todos buscam o que é seu, mas poucos, bem poucos, estão buscando o que é do reino, para a glória do Senhor. Essas pessoas que vão ali para se comprometer, São bem poucos, amados. Hoje vemos um povo que está correndo atrás do ouro, que está apenas colocando a vida espiritual em segundo, terceiro. O Senhor diz que aquele que soube a vontade de Deus e não se aprontou, será castigado com muitos açoites. Então não só vai ter uma vida sem satisfação, sem alegria, sem prazer aqui, porque estão desprezando o chamado do Senhor, como corre o perigo de, sendo mornos, serem vomitados pelo Senhor, se não se arrependerem desse evangelho medíocre, dessa comunhão superficial com Deus, Não se despreza e não se zomba a Deus impunemente. As pessoas que
não querem Deus realmente de todo o coração, elas estão perdidas, né? Paulo escrevendo que todo aquele que não ama a vinda do Senhor é amaldiçoado. Então, crer no Evangelho de fato é crer na sua mensagem, entendê-la claramente e atender. Isto é crer na palavra. Crer na palavra é tomar uma atitude correspondente. Se eu digo, a tua casa está pegando fogo, o que é crer na minha palavra? É tomar uma atitude correspondente. Então, aquele que crê, ele toma uma atitude de andar com Deus, pela graça cada vez mais, não de fanatismo, mas pela graça. Isso é possível. As pessoas dizem, é difícil, é pesado. Quem usa essas desculpas, na verdade, que é o capeta, ama mais as trevas do que a luz. Porque quem quer andar com Deus descobrirá que isto é maravilhoso, libertador. Não há nada melhor do que andar com Deus e estar no centro da vontade de Deus. Eu creio que você que está ouvindo essa mensagem também pensa assim. Amém, querido? Querido irmão, querida irmã. Olha só. O que vemos, sem dúvida, é que por força de sinais, a oração de quem anda com Deus é diferente. Eles disseram, Jesus é diferente dos fariseus, porque ele ora como quem tem autoridade, né? A pessoa que anda com Deus, Daniel capítulo 11, versículo 32, diz que aqueles que andam com Deus, que conhecem a Deus, eles se tornarão ousados e realizarão prodígios com Deus. Então, vemos que há virtude, porque há fé, a visão, né? A comunhão gerará o quê? Fé. Fé gerará o quê? Visão. Então, a oração dessas pessoas é oração com força, com poder, com unção, confirmado pelo Espírito. E essas orações são diferentes daquela oração religiosa, água com açúcar, aquela religião morta, morna, né? A oração daqueles que andam com Deus é uma oração viva. É uma oração cheia de virtude e cheia de fé. Essas pessoas oram com ânimo e oram com energia. Então há uma oração realmente inspirada por Deus e oração de quem está vendo. Amém? Oração de quem está sentindo o amor de Deus. Oração que tem comunhão com Deus. Tem a participação de Deus e a percepção dessa participação. Deus anda com essa pessoa e essa pessoa percebe que Deus está andando com ela e ela também está andando com Deus. João 15,7 diz, se você estiver em mim, né? Como é que nós estamos em Deus? Pela fé? Estamos unidos a Deus pela fé. É assim que nós permanecemos. Se você estiver em mim, o Espírito de fé está em nós e o Espírito Santo em nós geme, Abba Pai. O Espírito nos conecta a Deus. Romanos 5,1 diz que através da fé nós estamos em Deus. Deus está em nós. Temos essa justificação, essa comunhão com Deus. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em ti, então a presença do Senhor em nós, cobertos com o sangue de Jesus, na unção e direção do Espírito Santo, para a glória de Deus, amados. Tudo que nós pedimos é inspirado por Deus e para a glória de Deus. E aí nós vemos o quê? Uma oração diferente, amados. Uma oração de quem anda com Deus, ela é diferente. Porque ela tem o quê? A participação de Deus. Deus teve espaço, oportunidade para se revelar a essa pessoa. Deus teve condições de sarar a fé dessa pessoa. Então agora essa pessoa, o que flui dela é o quê? É frutífero, é verdadeiro, é ungido. O que essa pessoa faz tem realmente eficácia, porque Deus, aonde ele opera, operando Deus, quem impedirá? Eu quero orar junto com você, amados, com esta fé. Mateus 18, 18 e 19, se o que dois de vocês se ligarem na terra, acerca de qualquer coisa que está na palavra do Senhor, será concedido. Eu quero unir-me agora com você. A fé, nossa fé está unida. Cobre-se com o sangue de Jesus agora. Peça o perdão dos seus pecados e também decida perdoar todas as pessoas para que não haja legalidade, para que não haja impedimento, para que não haja mágoa nem ressentimento. Pai, eu me uno em nome de Jesus a essa pessoa e profetizo na vida dela uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida frutífera, uma vida que te adora em espírito e em verdade, que te percebe,
que tem fome e sede de Ti, da Tua presença, de estar no meio do povo de Deus. Eu profetizo, Senhor, uma vida próspera, saudável, cheia do Espírito Santo, uma família abençoada, e que tudo que essa pessoa fizer será bem-sucedido, frutífero, abençoado, em nome do Senhor Jesus.